Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, no último vídeo nós paramos aqui no exercício 17, certo? Fizemos aqui, calculamos o pH adequado para precipitar o ferro 2, certo? E vimos que o pH adequado era por volta de 8,23. Legal, ficou para casa então que vocês fizessem o cálculo da solubilidade do ferro 2 em pH 9 e em pH 8, certo? Muito bem, vamos avançar então. Exercício 18. Esse daí, gente, é para calcular o pH que você deve ajustar o seu efluente para atender a legislação no que diz respeito à concentração de zinco. Então, o zinco, cadê ele? Tá aqui, ó. A legislação pede, né, a CONAMA pede que a concentração máxima de zinco em ppm que você pode descartar no seu efluente seja por volta de 5 ppm, certo? Você vai ter que converter isso aí para mols por litro e depois jogar lá na formulazinha do KPS, ok? Tranquilo? A resposta, esse daí vai ficar para casa também. A resposta do zinco, o pH ideal de precipitação é 8,3. Olha o pH 8,5, que é o pH mágico, chegando, né, gente? Aí, ó. Tô mostrando para vocês por meio de cálculos por que o pH 8,5 é um pH tão importante, né? Por que ele é um pH mágico? Porque a grande maioria dos metais são precipitáveis de modo a atender a legislação neste pH de 8,5. Está sempre ali por volta de 8,2, 8,3. Tem alguns que já com 5,5, 6 já precipitam, né? Com 8, então, precipitam perfeitamente para atender a legislação, tá? Então, isso aí vai ficar para casa também. Aí você pode fazer em pH 7 e pH 9 para calcular a solubilidade. Beleza? Aqui nós temos que treinar, senão não vai. Esse aí, gente, que é o exercício 19, tá lá de novo uma suposição que o efluente que está chegando, ele está num pH extremamente ácido, certo? E que esteja contaminado com alta concentração de cádmio. Perguntinha, qual pH devo ajustar meu efluente para atender a legislação? O cádmio, olha só, a legislação é extremamente rigorosa com cádmio, olha lá, porque é um metal extremamente perigoso. Inclusive, ó, ela é mais rigorosa com cádmio do que com chumbo. Desses aqui, que foi o recorte que o tio fez, existem outros, tá? Desses daqui, o cádmio é o que a legislação mais é rigorosa, né? Então, 0,2 ppm só. A CONAMA 430 de 2011 não tolera concentrações acima de 0,2 ppm de cádmio no seu efluente. Ou seja, você tem que precipitar tudo praticamente, né? Uma quantidade muito grande. Está aqui o KPS do hidróxido de cádmio 2, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 14. Beleza? No exercício anterior tem também o KPS, né, ó, do hidróxido de zinco, é 3 vezes 10 elevado a menos 16. Jogou para lá, né? Beleza? Então, aí, gente, olha só, o legal desse exercício 19 é que nós temos uma exceção à regra. Não é somente essa exceção, tá? Se eu não estou enganado. Mas nós temos uma exceção à regra. A resposta desse exercício é pH 10,08, 10,1 aproximadamente. Então, o cádmio só vai se precipitar de modo a atender a legislação se você levantar o pH para 10,08. Né? Se eu estivesse trabalhando aí, eu levantaria o pH para 10,2, 10,3, tá? Para atender a legislação de cádmio. Eu não me lembro se o cádmio é a única exceção, acho que deve ter mais, mas de qualquer maneira, o que a gente percebe? A gente percebe que a grande maioria dos metais
são precipitáveis no pH 8,5. Por isso que ele é o pH mágico, né? Você bota lá, é 8,5 que eu ponho o pH na minha estação de tratamento de efluentes. Por que 8,5? Por causa desses cálculos todos que a gente viu até agora, certo? Vai ficar para casa também que você resolva, né? Calcular a solubilidade do cádmio em pH 9 e em pH 11. pH 11 vai atender a legislação também, pH 9 não, tá? Professor, e agora, como é que a gente faz? Se a gente tem cádmio no efluente, eu tenho que levantar o pH para 10,3 mais ou menos. E aí eu estouro a legislação, porque ela também controla pH e ela me diz que o pH máximo que eu posso descartar o meu efluente é pH 9. Então como é que a gente faz nesses casos? Vamos lá, vamos para a folhinha. Vem cá com o tio. Então esse exercício 19 vai ficar para casa também, tá? Olha lá. Então como é que a gente faz nessas situações? Olha lá. Se eu tenho um efluente, né, por exemplo, com os metais, vamos trabalhar com poucos metais, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Cromo mais 3, com ferro mais 2 e com zinco mais 2, né? Ah lá, eu tenho o meu efluente, o meu tanque lá na estação de tratamento de efluente, tá? Ó. Tá aqui a minha linha de fosfatização. Todo esse efluente está caindo numa canaleta só e está indo lá para o tancão da ET, estação de tratamento de efluente, certo? E aí foi feito todo um estudo. O cara que mexe com essa parte de prestar consultoria para as empresas e trabalhar com essa parte de estudar, de projetar a estação de tratamento de efluente, o que ele tem que fazer? Ele tem que analisar o perfil dos tanques, né? Analisar o perfil dos metais pesados que estão chegando lá no tancão da ET. Aqui, ó, tá aqui o tancão da ET, certo? Então, é interessante, inclusive, o consultor nessa área de tratamento de efluente, que ele tem acesso às especificações técnicas das peças que são mergulhadas aqui, né? Todas essas peças metálicas são ligas, né? Compostas por diversos metais, tá? Então, o cara que projeta a ET, ele precisa saber exatamente quais são os metais que compõem essas ligas que estão chegando lá nessa empresa metalúrgica, por exemplo, né? Por quê? Porque quando eu decapo essa liga, parte desses metais vão ser solubilizados e vão cair aqui no meu tanque de estação de tratamento de efluente. Então eu vou ter um efluente rico em metais pesados, certo? Então, toda vez que eu for projetar uma ET, eu preciso saber exatamente quais os metais que vão entrar aqui. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o cálculo do KPS, ou seja, do pH de precipitação, atendendo à legislação, para cada um deles. Então, nós fizemos aqui para 3 metais, 4 metais, né? Porque tem o cádmio também, né? Mas se tiver 20 metais pesados, eu vou ter que fazer esse KPS para os 20. Eu vou ter que saber qual que é o pH de precipitação, de modo a atender a CONAMA, ou uma lei municipal, né? Porque aqui nós estamos trabalhando, se não me engano, essa daqui é uma lei federal, tá? Se a lei estadual e municipal for mais rigorosa, eu tenho que atender também a lei municipal e estadual, tá? Então, por exemplo, a lei federal para ferro é 15 ppm. A lei, vamos supor, tá, que eu tenho uma lei estadual para ferro que diz que eu tenho que ter 8 ppm. E a lei municipal para ferro me diz que eu tenho que ter 6 ppm de ferro na água. Então, eu vou ter que sempre atender a mais rigorosa, tá? Sempre. Se ao contrário, se a federal diz que é 15, a estadual diz que é 28 e a municipal diz que é 36, então eu vou ter que atender a de 15. É sempre a mais rigorosa que a gente tem que atender, tá?
Muito bem. Desfoquei, viajei na maionese. O que a gente estava conversando mesmo? Já não lembro mais, mas tudo bem, enfim. Então é importante que o cara que projeta a estação de tratamento de efluente, ele saiba exatamente quais são os metais para fazer o cálculo do KPS, para achar o pH de precipitação. Esse pH de precipitação, ele depende da cidade onde você trabalha, porque essa cidade tem as leis municipais, estaduais, né? Depende da cidade, do estado e da federação. Tem lei para tudo, ou não, né? A gente sabe que tem lei federal. Existem estados que também trazem a lei estadual e tem municípios que também trazem. Mas, por exemplo, se a empresa é num município muito pequeno, talvez não exista uma lei municipal que controle isso, né? Tudo bem? Então, você vai ter que fazer o cálculo para cada um dos metais. Muito bem. Então, o cara que está projetando, sou o cara que está projetando, ou você é o cara que está projetando. Se na minha estação de tratamento de efluente, no meu estudo das ligas que estão chegando lá na empresa, né? E sabendo o perfil do meu efluente, sabendo que só tem esses 3 metais, como é que eu projeto a minha estação de tratamento de efluente? Qual que é o pH de precipitação? Esse aqui, o pH é por volta de quase 6, né? 5,64. Esse aqui nós calculamos é 8,23. E esse aqui é 8,3. Esse aqui ficou para casa, né? Então, o que é que eu faço? E a legislação me diz que o pH de descarte máximo é 9. O que é que eu faço? Eu ajusto o pH, eu faria assim, ajustaria o pH para 8,7. 8,7 eu estou garantindo que esses 3 metais estão indo para o fundo, tá? E eu vou estar ainda com uma folga boa de 0,3 de pH para não estourar o pH máximo de descarte. Tudo bem? Agora, o problema vem aqui, ó. E se meu efluente, se as ligas metálicas que eu mergulho no banho de decapante, no banho desengraxante, nas águas de lavagem, né? Se eu tenho, por um acaso, o metal cádmio, mais 2, o pH dele, para atender, né? O pH que eu tenho que jogar para atender a legislação é 10,08. Quando eu tenho esse tipo de questão, né? Esse tipo de problema, como é que o cara que está projetando a estação de tratamento de efluente tem que fazer para atender a legislação? Então, ele tem que fazer o seguinte, ele está misturado com os demais, não tá? Então, eu ajusto o meu pH do meu tanque para 10,2 ou 10,3. Aí eu garanto que todo mundo precipite, inclusive o cádmio, o ferro, o crômio e o zinco, certo? Aí eu passo essa solução por um filtro, sistema de filtragem. O filtro segura os precipitados e a água, né? Já menos rica em metais pesados, né? Já praticamente limpa, ela vai para descarte. Só que ela está num pH alto, que não atende à legislação. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que jogar nessa água que está num pH alto, eu vou ter que jogar um ácido para baixar esse pH para 8,8, 8,9, ainda com uma margem boa para não chegar, não trabalhar no talo, né? Não trabalhar no 9, exatamente no 9. Então, vou ter que jogar um ácido para baixar esse pH para perto ali de 9, para depois jogar no rio. Gente, ficou claro? Lembrando que aqui nós trabalhamos somente com 4 metais. Muitas vezes o número de metais pesados é muito maior, então todo esse estudo deve ser bem feito, né? O cara que presta consultoria nessa área tem que ter todo esse conhecimento que a gente está demonstrando aqui, né? Para poder projetar essas coisas todas na estação de tratamento de efluente, tá? Fica aqui uma dica para vocês, né? Vocês que serão futuros professores e vão dar aula lá no ensino médio, o KPS
é um assunto recorrente no ensino médio, tá? Se você for trabalhar em escolas que acham que sim, o conteúdo, a quantidade de conteúdo é importante, né? E que cumprem o conteúdo do ensino médio, você vai ter que dar KPS, tá? Não na profundidade que a gente tá vendo e vai ver, porque nós não terminamos o assunto, né? Mas você vai ter que sim dar KPS. E aí fica uma dica, gente. Esse tipo de questão, ó, olha, vocês perceberam que é uma coisa super simples. KPS é igual a concentração do metal elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a concentração de hidroxila elevado ao coeficiente estequiométrico, né? Essa concentração a legislação te dá. Você só tem que achar essa concentração e automaticamente o pH. O KPS é tabelado, então você tem, ó, é uma continha simples, você só tem 3 variáveis, isso aqui é tabelado, isso aqui a legislação te dá em ppm, você converte para mols por litro e joga aqui, e isso aqui você acha e converte para pH. Gente, isso aqui é simples de fazer no ensino médio, então fica a dica. É muito interessante trabalhar isso aqui sob a forma de projeto lá no ensino médio, tá? É um conhecimento aplicado do conceito de equilíbrio químico, do conceito de KPS, né? E muito interessante de ser feito. Você pode trabalhar isso aqui sob a forma de projeto, é super recomendável, né? É um assunto super interessante, estação de tratamento de efluente. A química não é tão ruim assim, ó. A química serve sim para a gente poder limpar as coisas, né? Então o efluente vem lá recheado de metais pesados. Então eu não vou arrebentar com a natureza, eu posso retirar esses metais de lá, né? E a maneira como a gente tem para retirar esses metais é por meio da precipitação química, tá? Então fica a dica, gente, trabalhem isso aqui sob a forma de projeto, torna o aprendizado algo muito significativo para os alunos, é muito interessante, ok? Muito bem, então já expliquei, né, toda essa parte de quando eu tenho um metal que fura a regra. É só esse metal que fura a regra? Não, gente, olha, é muito importante que você saiba que esse discurso todo que a gente está fazendo aqui, ele é um discurso, não sei se vocês repararam, mas todos os KPS foram calculados separadamente. Então a gente criou um ambiente didático, né? Então a gente estudou metal por metal. Primeiro estudamos o cromo mais 3, sendo precipitado na forma de hidróxido, né? Depois estudamos o ferro separadamente, depois o zinco, depois o cádmio. Só que o que acontece? Na vida real, a coisa não é tão simples assim, tá? Quando eu tenho uma solução, normalmente eu não tenho só um metal, eu posso ter vários. Então você tem que levar isso em consideração. Outra coisa, eu tenho ânions ali, eu tenho múltiplos equilíbrios acontecendo ali, né? E aí eu tenho muitas exceções a essa regra. Por exemplo, esses metais que eu mostrei, eles são precipitáveis. O cromo mais 6, ele praticamente não precipita em pH nenhum. Então, se eu tenho cromo mais 6, não adianta jogar hidroxila lá que não vai atingir o KPS, não vai atingir lá o pH de precipitação para atender a legislação. Primeiro você tem que converter ele, jogar um agente redutor para reduzir o NOx dele, para ele ser convertido a cromo mais 3 para depois precipitar, né? Então tá aqui uma exceção à regra. Outra coisa, que aí já é o tema para o nosso próximo assunto, né? Vamos pensar isso de forma bem aplicada lá. Outra coisa que é importante a gente pensar é essa daqui, né? Ó. Existem equilíbrios em paralelo que acontecem lá na solução, né? Existem, por exemplo, a formação de complexos que atrapalham todo esse processo de precipitação.
Então a gente pode pensar, de novo, a estação de tratamento de efluentes e o KPS sendo utilizado para precipitação, mas a gente pode pensar equilíbrios em paralelo, formando complexos e atrapalhando esse processo de precipitação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, tá? Nós fizemos o estudo do zinco, esse daí na verdade ficou para casa, né? Então, se eu tenho aqui uma solução, onde eu tenho, além do zinco mais 2, eu tenho outros metais pesados, tá? Mas vamos pensar só no zinco mais 2. Então, eu joguei hidroxila para precipitar o zinco. Eu fiz todo aquele cálculo, tudo mais, precipitei o zinco na forma de zinco OH2, certo? Mas então, quando a gente olha para esse equilíbrio químico, o zinco OH2 que está lá precipitado, ele está em equilíbrio químico com o zinco mais 2, que ficou em solução, porque fica um pouquinho, e as duas hidroxilas ali, né? Então, o tempo todo, essa reação ocorre nesse sentido e nesse, na mesma velocidade, né? Ó. Tudo bem? Em equilíbrio químico. Então, o zinco se choca com duas hidroxilas, formando hidróxido de zinco, e o hidróxido de zinco se rompe formando zinco e duas hidroxilas. Isso aqui é dinâmico, certo? Isso aqui é muito legal, né? Ó, a gente pode equacionar por meio de uma reação química, né? Eu tenho o zinco, o hidróxido de zinco sólido lá no fundo, em equilíbrio químico com o zinco mais 2, aquoso, e com duas hidroxilas aquosas, né? Acontece que existem ânions que podem atrapalhar esse equilíbrio químico e que podem deslocar esse precipitado que eu joguei tudo para o fundo para atender a legislação para cá. Um exemplo disso é, por exemplo, o íon cianeto. O cianeto é um agente complexante poderoso. Ele pode complexar determinados metais, né? Então, se eu tenho cianeto no banho, o que vai acontecer? O cianeto vai reagir com o zinco mais 2 que está em solução, ó. Ele vai consumir, ó, o zinco mais 2, né? Ele vai consumir o zinco mais 2 e vai formar o zinco... o complexo não importa aqui agora, tá? Eu não lembro qual que é o complexo exatamente do zinco e do cianeto. Eu acho que pode ter mais de um, enfim. Mas vai formar um composto, certo? E esse complexo, depois eu vou dar um exemplo prático disso, que eu tenho aqui na manga, tá? Esse complexo, ele tem, inclusive, ele tem uma constante de equilíbrio aqui, ó. Que ele tem, essa constante pode ter uma letrinha F do lado, ou pode ter três letrinhas que são assim, est. KF significa constante de formação do complexo e Kest significa constante de estabilidade. Olha, essa reação ela é tão favorável nesse sentido, mas tão favorável nesse sentido que a constante dela se chama constante de estabilidade, de tão estável que é esse complexo. Então, se essa reação é altamente favorável nesse sentido, né? O que acontece? O íon cianeto que está aqui em solução, ele vai reagir, vai capturar o zinco mais 2 e vai deslocar o equilíbrio. Então, o que você aprendeu, né? Quando a concentração de uma substância cai, eu desloco o equilíbrio para o mesmo sentido, né? Olha só que legal, gente. Então, se eu tenho determinados ânions aqui, que são agentes complexantes, o que vai acontecer? Eles vão reagir com o metal pesado que está em solução e aí esse equilíbrio vai deslocar para lá. Ó. Esse precipitado começa a se desfazer e o processo de precipitação fica inadequado, ineficiente. Né? Então, o que está ocorrendo aqui? Ó? Você já aprendeu isso aqui. Está ocorrendo uma soma de duas reações, né? A reação que ocorre nesse sentido, num primeiro estágio, e esse produto formado ele é consumido numa segunda etapa reacional. Né? E dá para tratar isso aqui de maneira quantitativa. Por quê? Porque isso aqui tem uma constante, essa reação tem uma constante,
que é o KPS, e essa reação tem outra constante. Quando eu somo duas reações, o que acontece com as duas constantes? Elas se multiplicam. Olha só o que legal, aquela propriedade que a gente aprendeu lá atrás, que a gente deduziu lá atrás. Ó, ela é útil para entender esse equilíbrio entre os metais numa solução, numa estação de tratamento de efluente. É muito legal isso, né? Então, o camarada que entende disso e que está prestando consultoria para a área de tratamento de efluente, ele sabe quais são os ânions complexantes que vão competir por esses metais para jogar, para deixar o metal presente lá na solução, né? E isso aqui vai causar um problema, né? Por quê? Porque eu não vou conseguir precipitar o zinco, né? Ele vai ficar em solução e ele vai parar lá no rio. Se vem o fiscal e ele pega uma amostra do seu efluente e ele faz uma análise, ele vai perceber que a sua amostra está rica em zinco, né? Está estourando a legislação, a tua empresa leva uma multa. Tá claro isso, gente? Olha, vamos pegar um exemplo bem prático disso, tá? Para você, e aí eu vou fazer com as constantes para você entender como é que esse cálculo se dá. Só que eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque já está dando 27 minutos, tá? E aí a gente vai, então no próximo vídeo, vamos pensar um pouquinho essa questão da formação dos complexos, tá? Como é que os complexos podem atrapalhar uma precipitação, né? A formação do complexo, né? Esse equilíbrio químico é um equilíbrio em paralelo, que está ocorrendo simultaneamente com o equilíbrio de precipitação e que atrapalha o meu processo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Lembrando que, olha, complexos. O que é esse complexo? Nada mais é do que o complexo coordenado que a gente já viu, né? Então, isso aqui é matéria de equilíbrio de complexação, mas eu vou falar um pouquinho, que é o nosso assunto 14, que não vai dar tempo da gente falar aqui agora, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Você já viu lá na teoria ácido-base de Lewis que uma substância X com par de elétrons disponível, uma substância Y com esvaziamento de elétrons, né? Pode ocorrer uma reação, né? Uma ligação química entre X e Y por meio desse par de elétrons disponível e com esse Y aqui que está esvaziado de elétrons, né? Então pode ocorrer essa cola aqui, né? Olha lá. Ó. Então, o que é esse camarada aqui, ó? O X é a minha base de Lewis, né? Base de Lewis. O que é esse camarada? É o meu ácido de Lewis, certo? O que é isso daqui, ó? É o meu complexo coordenado. É o meu complexo. Composto complexo coordenado, né? Tudo bem? Existe uma constante para isso aqui, para essa reação, que eu chamo constante de estabilidade. Os complexos, de modo geral, são bem estáveis. São bem competitivos nessa brincadeira toda, nessa dinâmica toda que a gente está aprendendo, tá? Ó, lembrando o que é uma base de Lewis, é uma doadora. O que é uma base para Lewis? É uma substância doadora de par de elétrons. O que é um ácido para Lewis? É um receptor de par de elétrons. Quando essas duas substâncias se colam, né, por meio desse par de elétrons, se ligam quimicamente, eu formo o complexo coordenado. Então, o zinco, ele se liga quimicamente ao íon cianeto, formando o complexo coordenado, que aqui como eu não olhei para ver exatamente quais são os complexos de zinco e cianeto, eu não vou desenhar aqui para vocês, eu vou desenhar um outro, tudo bem? Tá claro isso, gente? Então, tá vendo a importância da gente estudar equilíbrio químico, gente? Você tem que ter todo esse conhecimento para interpretar as coisas, né? Para interpretar uma ET, enfim, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, beleza? Então, beijo e até a próxima atividade.